Boa noite, né? Estamos aqui para um estudo espírita. Estou gravando esse estudo espírita a pedido da Casa Espírita de Paquetá. Gostaria de estar muito aí, estou com muita saudade de vocês, de um abraço, mas como não vai ser possível, faremos desse jeito gravado. Eu vou compartilhar a tela. O estudo vai ser a respeito do tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, vamos compartilhar a tela aqui para poder começarmos o estudo. Pronto. Então, vamos lá. O tema será Meu Reino Não É Desse Mundo. É uma citação de Jesus, né? Meu nome é Pierre Ferraz, eu já sou espírita há algum tempo e costumo fazer algumas palestras em alguns centros. Eu sou ligado ao Lar Paulo de Tarso, que é lá em Ipanema, né? Então, vamos lá. Quando foi que Jesus disse meu reino não é desse mundo? A gente tem que contextualizar isso. Então, vamos falar um pouquinho desse contexto, né? O momento que Jesus estava nesse instante é aquele momento depois que eles vão descansar e os apóstolos dormem, chegam os soldados e prendem Jesus e levam ao templo de Jerusalém. Se a gente lembrar bem, foi Caifás que tinha dado dinheiro a Judas para que ele trouxesse aquela pessoa que vinha provocando tanto entendimento da religião diferente daqueles que os sacerdotes falavam. Então, ele é levado ao Sinédrio, né, para ser julgado por blasfêmia, que ele estaria falando uma blasfêmia. Qual era a blasfêmia? Ele dizia que ele era filho de Deus. Imagina, nós também dizemos, né? Mas, naquela época, isso era blasfêmia, especialmente para os judeus, como eles entendiam desse jeito, né? Ele é julgado, né, lá no Sinédrio pelos sacerdotes, é considerado culpado e é enviado ao governador romano, Pôncio Pilatos, né? Porque também, além de dizer ser filho de Deus, ele dizia, as pessoas diziam que ele era rei dos judeus. Então, no fim das contas, eles mandaram ele para lá para que ele pudesse, né, ser acusado de estar atentando contra Roma. Roma, no fim das contas, era uma potência que controlava a Judéia. Então, ele é mandado para o governador, que é um romano, para poder ser julgado por estar indo contra. Pôncio Pilatos, por sua vez, como Herodes Antipas, que estava em Jerusalém nessa mesma época, né? Pôncio Pilatos evita esse julgamento porque já está tendo muita gente acompanhando isso. Toda a história desde que Jesus foi preso fez com que aqueles que seguiam Jesus começassem a ir atrás para ver o que ia acontecer com a prisão de Jesus. Entendo que na época tinha assim, até uma expectativa de que houvesse um levante para conseguir tirar Jesus de lá. Se a gente olhar, Judas provoca tudo isso, no fim das contas, na expectativa de que o povo se levante para defender Jesus e tire os romanos de lá. Então, Pôncio Pilatos pega ele, para evitar isso, e envia ele para Herodes Antipas, para poder julgar, né? Julgar Jesus e não ele que fosse julgar. Antipas vai lá, interroga Jesus no meio da festa e tal, não vê nada que haja de errado, entende que aquilo é uma questão regional, aquilo é uma questão só dos próprios sacerdotes, que não devia ter nada disso. É interessante aí que é nesse momento que Joana de Cusa, né, termina conhecendo Jesus. Ela é uma das primeiras discípulas de Jesus, que vem depois a ser a trabalhadora da doutrina, que é Joana de Ângeles, né? E ele pega e devolve ele a Pilatos. Então, Pilatos termina recebendo de novo a batata quente. Está todo mundo querendo não julgar Jesus, porque tem todo o grupo de apoio dos sacerdotes querendo que Jesus fosse crucificado, né, morto, crucificado, e tem o outro grupo querendo que não fizesse. Então, é, quando ele é levado, ele está sendo trazido para ser julgado a respeito da sedição, né, do crime contra o Estado, né, Pilatos, por força de lei, pergunta para ele: és o rei dos judeus? Ou seja, está perguntando se ele está, né, indo contra Roma. Aí Jesus fala a frase que é o mote desse estudo: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Né? Jesus tem sempre esse lugar muito
sereno de trazer a questão sempre para aquilo que é importante. Ele não está falando de política, né? Ele está falando que o reino dele não é desse mundo. Mas Pilatos continua perguntando: és, pois, rei? Porque ele precisava dessa resposta, né? Mas Jesus não responde: eu sou. Jesus coloca o contrário: tu dizes, sou rei. Não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Percebe que a primeira coisa que Jesus vai chamar a atenção aí é que a hierarquia ela não é feita de cima para baixo, ela é de baixo para cima. Então, assim, para que alguém seja dito rei, quem coloca nessa posição é quem está dizendo, e não o oposto. Ou pelo menos deveria ser. Quando a gente pensa nas pessoas que a gente. Roberto Carlos é o rei. É o rei porque ele é um bom cantor. As pessoas colocaram ele nesse lugar. Pelé era o rei, né? Porque colocaram ele nesse lugar. Ele não vem. Então, Jesus diz: não vim aqui para tratar de política. Eu não estou dizendo que sou rei. Você está dizendo que eu sou rei. Eu vim para dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ou seja, quem está atento à verdade não vai ficar preocupado com as outras questões, vai ver aquilo que Jesus diz. Jesus não vinha em momento nenhum pedindo para ser rei ou para expulsar, né, os romanos da Judéia. Mas a multidão do lado de fora estava, né, imagina, é, quando a gente vê esses quadros assim, a gente fica pensando como é que seria naquela época, devia ter dois grupos, um do lado do outro, cada um gritando, né? E aí Pôncio Pilatos, como não vê motivo para condenação, né, leva o povo para mostrar a Jesus, não tem nada, mas o povo, no fim das contas, brigava exigindo que houvesse uma decisão. E aí Pilatos resolve fazer o seguinte: bom, já que eu não quero matar essa pessoa, porque não tem nada a ver, inclusive matando Jesus, provavelmente você teria um levante, então ele não queria fazê-lo, ele não queria provocar essa revolta pública. Então o que ele faz? Ele manda torturar Jesus, né? Jesus, nesse momento, é levado, é flagelado, é chicoteado, etc. E quando ele está todo alquebrado, todo machucado, etc., ele é levado ensanguentado, né, para, de novo, a sacada para a multidão vê-lo, e é um quadro famoso, o quadro se chama Esse Homem, né? A pergunta que ele faz para a multidão é: esse o homem que vocês estão querendo condenar? Né? Ele já sofreu, já foi, mesmo assim a multidão, né, continua pedindo a condenação de Jesus, porque os sacerdotes, no fim das contas, estavam se sentindo muito ameaçados. Ele manda mais uma coisa, que é outra passagem bem conhecida. Ele faz o seguinte: ele manda trazer um criminoso conhecido, né, condenado já à morte, que era ladrão e assassino. Ele era um zelote, era um grupo que lutava pela libertação da Judéia, e ele é trazido, já estava preso, né? E aí ele aproveita a Páscoa, né, e diz assim: não, então tá, então vocês podem escolher qual dos dois deve ser solto e o outro é que vai ser crucificado. Ele tinha a expectativa de que Jesus fosse solto. Ele não tinha nada contra Jesus. Ele não estava achando, no fim das contas, que Jesus estivesse, né, é, produzindo nenhum movimento político com relação a isso. Ele entendia que Jesus não estava ali, mas o povo escolhe a libertação de Barrabás e Jesus termina sendo mandado para a crucificação. Muito bem, é um pedaço que a gente já sabe. Entendeu onde é que aparece esse pedaço que vai falar justamente meu reino não é desse mundo? E aí ele sempre vai falar meu reino não é desse mundo e dizer a respeito de uma vida futura. Vou pensar um pouquinho sobre essa vida futura, né? Os judeus, no fim das contas, entendiam que a vida presente já era o reflexo daquilo que Deus já achava sobre eles. Então, se você tinha sucesso, tinha vitórias sobre os inimigos, ou mesmo riquezas, etc., seria um sinal de que os anjos estavam lhe ajudando, que Deus estava lhe ajudando, que Deus já achava que você estava correto. E, ao mesmo tempo, no sentido oposto, quando ocorriam calamidades, tanto públicas quanto de guerras, né, e derrotas nas guerras, eles entendiam que não, que era porque Deus não tinha ficado satisfeito com o que estava ocorrendo, seja a, a, com a oferenda que tinha sido dada ou o que fosse. Né? Eles ainda acreditavam que os anjos eram seres separados da criação, eram seres privilegiados, que foram criados antes dos homens e que existiam de uma vida. Essa coisa de que anjos são seres à parte da criação já deu uma quantidade de filmes enormes, né? Porque você não consegue pensar um ser, no fim das contas, pensante, que seja criado à parte da criação e que não evolua, não tem como.
Mas se eles evoluem, eles não seriam anjos. Então fica uma situação meio truncada. Ou se são anjos e não evoluem, eles são iguais a Deus, ou Deus criou uma categoria abaixo. É tudo uma coisa muito complicada, mas eles achavam que anjos eram seres privilegiados da criação. A gente ainda vê muitas vezes, a gente mesmo até espírita, apelando para os mentores desse jeito, né? A gente não estuda para uma prova de meu mentor, me ajuda a passar nessa prova. Não, não é assim, não é mágica. Ele pode ajudar você a lembrar das coisas, etc. Mas você precisa fazer a sua parte, né? A vida futura para os judeus, né, ele sofre uma mudança já com Jesus, porque Jesus já se referia à vida futura, mas especificando que ela deveria constituir-se como objeto das preocupações do homem na Terra, né? Por que a preocupação de Jesus com isso? Quando a gente não pensa na vida futura e só na vida material, os preceitos morais começam a ficar meio incompreensíveis ou pueris. É claro que a gente já tem, por viver em sociedade, um impulso para viver de forma honesta, um impulso para viver de forma justa, um impulso para ser solidário. Isso, inclusive, se a gente prestar atenção, já faz parte da própria máquina biológica que a gente habita. Animais que vivem em grupos já têm esse impulso de serem solidários, de ajudar uns aos outros, etc. Independente de ainda nem pensarem se isso está certo ou errado, se isso vai ser bonito ou feio aos olhos de Deus, independente de qualquer coisa, já tem esse impulso de cooperação, né? Mas Jesus traz a vida futura desse jeito, apresentado meio como um princípio, como uma lei da natureza, uma ideia vaga e incompleta. Ele fala de poder que vai estar com ele assim que morrer, que vai estar sentado à direita do Deus Pai, não sei o quê, mas não dá uma noção muito concreta de como seria a vida futura, não explica isso de forma mais precisa. Hoje a gente sabe por quê. A doutrina espírita trouxe descrições muito detalhadas disso e que a gente viu que, no fim das contas, a vida futura, né, torna-se praticamente uma continuidade da vida material aqui. Ou melhor dizendo, né, na verdade é o oposto. A vida material é que é um pequeno intervalo na vida espiritual. A vida espiritual, a pátria espiritual é a nossa vida verdadeira. Lá a gente constitui família, sociedade, etc., que convivem juntos e evoluem juntos. Mas, para testar essa evolução, a gente precisa da encarnação. Ainda somos seres muito primitivos e a gente precisa das necessidades como formas de impulsionar a nossa evolução. Mas o que a doutrina espírita traz é uma descrição de uma vida futura tão explicadinha, tão racional, de que mesmo as pessoas que não acreditam terminam reconhecendo, dizendo: puxa, acho que é desse jeito, não tem outro jeito possível, né? Porque a gente entende aí a verdadeira justiça de Deus, né? A lei de causa e efeito, o fato da gente ir se preparar melhor para voltar numa outra encarnação, o fato da gente tentar ir melhorando cada vez mais as nossas dificuldades, até que a gente consiga a chegar a um ponto de não precisar mais de necessidades empurrando a nossa evolução. Vamos voltar, então, lá para o, né, sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Aí, muitas vezes, a gente pensa nessa ideia do meu reino, né, não é desse mundo, e esquece que isso, no fim das contas, está muito bem até descrito no céu e no inferno, né? Que o reino que a gente vive tem muito a ver com o estado mental que a gente está. Tem um livro chamado O Reino, justamente, que eu adoro, que traz uma citação muito bonita sobre isso. Eu vou me dar o direito aqui de ler. Era uma vez um jovem carpinteiro que fundou o mais belo, o mais justo, o mais fascinante de todos os reinos. A paz floria em cada coração e o amor irradiava dos olhos de todas as criaturas, desde os animais até os homens. É claro que a referência ao jovem carpinteiro, a gente sabe quem é. Está falando de Jesus, né? Muita gente não acreditava nisso. O reino do jovem carpinteiro parece-lhes um conto de fadas, uma lenda ingênua, e outros perguntam: poderia um carpinteiro fundar um reino? E a gente entende, a gente vê isso até hoje. Muita gente acha que religião é bobagem, muita gente acha que a religião está ali muitas vezes só para enganar as pessoas ou só para tentar ludibriar as pessoas, fazê-las se tornarem ingênuas, se tornarem, né, mais maleáveis, enquanto que a gente tem toda a discussão que a doutrina espírita nos traz, sabe que não é bem isso, né? Mas vamos continuar, porque o livro é poético, é bonito, né?
Então ele conta assim: certo dia, frente, me fez a pergunta numa esquina ao crepúsculo. As sombras da noite começavam a acumular-se sobre a cidade. Senti um frêmito de asas invisíveis ao meu redor. E logo, um jovem de faces rosadas, cabelos louros e olhos azuis, tão azuis como o céu do meio-dia, acercou-se de nós e respondeu por mim. Como não, amigo? Um carpinteiro, um pedreiro, um vendedor ambulante, um lixeiro, um engraxate, todos são homens. E cada homem tem o poder que Deus lhe conferiu de criar o que quiser. Você mesmo pode até agora fundar o seu reino. Ele será de paz ou de guerra, de amor ou de ódio. E como você o fizer, e poderá crescer até abranger os domínios da terra inteira. Meu amigo descrente encarava admirado o estranho adolescente e, depois de ouvir em silêncio, conseguiu quebrar o encanto e perguntar: Mas quem é você? Um mensageiro do reino, respondeu o rapaz. E, virando-se, desapareceu tão estranhamente que ficamos atarantados entre a multidão. Desde esse momento, aprendi que os mensageiros do reino estão por toda parte, podem aparecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Pois bem, eu vou querer fazer umas observações aí, porque tem muito a ver com o nosso jeito antigo de escrever. Vocês veem que o anjo que ele descreveu termina sendo uma figura rosadinha, cabelo louro, olho azul, né? Que no fim das contas é resquício de toda uma visão que a gente tem antiquada de que pessoas são diferentes, que pessoas louras de olhos azuis são mais angelicais, são melhores que outras, né? E isso não é verdade, porque isso vai contra o que está aí escrito exatamente, né? Os mensageiros do reino estão por toda parte e podem aparecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Cada um de nós sempre está numa situação de poder ser ajudado por alguém e poder ajudar alguém. Esse estado, essa corrente que se forma, desde o ser mais angelical até, né, o mineral, literalmente até o mineral, essa corrente que vai se formando é a própria lei de Deus agindo, é através dela que vai. E é nesse sentido que ele vai falar aqui que cada um de nós, homem ou mulher, e aí de novo também tem outra observação sobre sexismo, né? Homem ou mulher, qualquer um de nós é capaz de criar um mundo dentro de nós. Por quê? Porque aquilo que, como o mundo nos afeta, é determinado pelo meu estado mental e não o oposto. Então, muitas vezes, se eu olho em torno de mim e encaro cada pessoa que está ali em torno de mim como alguém que é um adversário, eu vou viver num mundo de adversidades. Tudo para mim vai ser difícil. No entanto, se eu olho em torno de mim e vejo pessoas que estão tentando as mesmas coisas que eu, tentando ser iguais a mim, eu vejo um mundo de irmãos, e aí o mundo se torna uma fraternidade. Então, sou eu que consigo fundar o reino, né? Sou eu que consigo dizer se aquele reino vai ser de guerra, de amor, de ódio, eu que vou dizer o que é isso. Ele vai falar até de um jeito melhor. Meu amigo me disse, é um lunático, falando lá do mensageiro do reino. Meu Deus, entre os outros, os perdemos de vista. O perdemos de vista. Mas não vá você se impressionar com esse maluquinho. Mas o que ele disse, respondi, é uma profunda verdade. Você, por exemplo, fundou o reino da descrença. Um árido reino em que pensa estar livre de qualquer inquietação. Um reinozinho estreito e seco, que mais parece uma noz envelhecida. Nunca esse reinozinho poderá estender-se além do seu ego minúsculo e sem luz. Cada um de nós ilumina aquilo que vai em torno da gente com o nosso tom. No fim das contas, a gente atribui as coisas em torno de nós do nosso tom e ela ganha mais projeção mesmo de acordo justamente enquanto eu consigo tornar esse reino que eu construí agradável para ser habitado pelos outros. Como as pessoas que normalmente estão nessa situação, ou seja, na descrença, bah, fez o meu amigo com desprezo. Vocês, os utópicos, os platônicos, estão sempre com a boca cheia de palavreado alegórico. Né? É verdade, no fim das contas, né? E sem perder mais tempo, despediu-se e partiu. Nós acreditamos que existe uma realidade muito melhor. Nós acreditamos que o mundo espiritual, né, como Platão até dizia, que o mundo das ideias, no fim das contas,
é o mundo que a gente vive de fato e que a gente eventualmente põe a roupa de carne e vem aqui para ter uma aula e voltar. A gente simplesmente vai e volta. Como eu disse, é o livro O Reino, que é de Herculano Pires, ele escreve assinando como irmão Saulo esse livro, né? Um lugar no reino de Deus. A gente muitas vezes vive na correria para tentar alcançar os bens terrestres. Quem é que não trabalha aqui pelo menos 8, 10 horas por dia para garantir a subsistência sua e dos seus, né? Mas logo que a gente percebe que essas coisas são meio como sombras, porque a matéria tem como característica justamente a sua mutabilidade, né? Se eu construo uma casa, ela vai se destruindo. Se eu guardo um dinheiro, ele vai simplesmente enferrujando. Se eu faço qualquer coisa que eu faça, vai se desmontando, né? Os bens que duram, na verdade, são aqueles bens que são morais, aqueles que eu posso levar comigo para a minha morada celeste, né? Aqueles que podem, inclusive, me ajudar a entrar nela. Para a gente procurar esses bens, para a gente conseguir entrar, é necessária abnegação, humildade, caridade, né? E em toda a sua prática, a benevolência para com todos. E aí, quando a gente fala de benevolência, a gente sabe que não está nem restrita à caridade material. Muitas vezes, até dentro de casa, a gente precisa praticar essa benevolência, né? É, não se vos pergunto o que fostes quando a gente vai para o mundo espiritual, nem em que posição ocupaste. Ninguém vai querer saber se você foi prefeito, se foi o quê, mas o que fizeste, quantas lágrimas enxugaste, né? Então, para conseguir um lugarzinho no reino de Deus, não precisa, né, juntar dinheiro, não precisa comprar indulgência, mas precisa muito bem praticar a caridade e a humildade. Pois bem, então vamos pensar que lugar tem essas coisas materiais, né? Que muitas vezes a gente pensa nas coisas e esquece, perde de vista o que nós somos, né? Tem uma foto aí justamente do Janete de Saturno, lá um pontinho mostrando o planeta Terra visto do Janete de Saturno, né? Pela Voyager. A gente vai voltar a isso aí. Então, vou falando a respeito. A gente precisa, né? A ideia é clara e precisa do que a gente tem na vida futura faz com que a gente desenvolva uma fé no porvir, porque tem uma coisa que a doutrina traz para a gente, é uma condenação à felicidade. Todos nós seremos felizes, todos nós chegaremos a ser espíritos puros e gozaremos do entendimento do mundo que vai permitir eu apreciar a beleza dos próprios processos evolutivos, né? Então, eu vou ser capaz de ser feliz, mesmo que eu ainda perceba o sofrimento do outro, mas eu vou entender o quanto isso é importante para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, isso acarreta enormes consequências sobre a moralização, porque eu começo a descobrir que eu posso avançar, no fim das contas, empurrado pela dor ou puxado pelo meu desejo de melhorar. Se eu desenvolvo esse desejo de melhorar, obviamente estou melhor. Muda o ponto de vista como a gente encara a vida terrena, né? O que quer dizer isso? Quando eu penso nisso, a vida corpórea, toda a vida que eu passo, por mais que ela possa ser sofrida e dolorida, é só uma passagem. Qualquer vicissitude, qualquer tribulação que ocorra comigo, são incidentes que eu posso suportar com paciência, com tranquilidade. E a morte, que era antes uma coisa aterradora, né, que a gente, até o pessoal dizer que sobrava só a angústia da morte, passa a ser mais nada de aterrador. É um retorno para encontrar aqueles conhecidos, né? Aí a doutrina espírita ganha a alcunha justamente de consoladora. Por quê? Porque ela traz uma calma de espírito, tira muito do amargor da vida. Então, o ponto de vista por onde a gente olha pode transformar a vida em uma coisa muito mais tranquila de ser levada, muito mais fácil de ser levada, né? Quando a gente duvida da vida futura, todos os pensamentos vão para a vida terrestre. Todos os pensamentos se focam justamente naquilo que eu preciso conseguir, conquistar, ganhar, juntar, amealhar, né? Como se fosse uma criança, eu não consigo ver mais nada que não seja os meus brinquedos, né? A gente pensa numa criança, é isso, né? E qualquer perda vira uma coisa causticante, ele usa, né? Justamente é um pesar. A gente é, qualquer decepção, qualquer emprego que eu perca, qualquer pessoa, qualquer injustiça que eu sofra, isso se torna uma angústia enorme, porque é como se eu tivesse perdido
uma parte que nunca mais eu vou ter. Quando o contrário, a gente que é espírito sabe que serão diversas vidas, né? As vidas irão se suceder aos milhares. A gente está no iniciozinho, já viveu tantas vidas, quantas mais serão necessárias até o poder carecer, poder dispensar, né, a encarnação como motor para mim, porque na verdade a encarnação ocorre para isso, porque as necessidades, as vicissitudes do indivíduo empurrem a gente para frente, já que nosso desejo ainda não é tão forte assim. Se a gente se todo mundo pensasse dessa maneira, ia ser muito mais fácil, na verdade. Se todo mundo pensasse dessa maneira, né, a gente iria só pensasse na vida futura, a gente não ia mais se preocupar com as coisas terrenas. Aí a pessoa diz, mas que ótimo. Não, mas a gente está encarnado, né? E a gente precisa, no fim das contas, viver. Para que a gente não deixasse isso à toa, não se abandonasse simplesmente para desencarnar, né? A gente tem uma tendência, a gente tem um instinto, no fim das contas, que é um instinto de conservação. Então, toda vez que tem algo me incomodando, eu vou lá tentar melhorar isso, vou retirar. Eu tenho um desejo de bem-estar que vem já gravado no meu próprio código genético. Todos os animais buscam esse bem-estar, então é por isso que eles vão se proteger das tempestades, é por isso que eles vão fugir dos predadores. O tempo todo, a lei de conservação e o instinto de progresso trabalham para a evolução. E a gente ainda está muito envolvido com elas, afinal de contas, eu brinco que a gente ainda está no pré-2, né? No pré-1, a gente descobriu como lidar os ciclos da natureza, como plantar, como colher. Agora a gente está no pré-2. No pré-2, a gente aprende a lidar com o amiguinho. Não pode morder o amiguinho, não pode bater no amiguinho. A gente está nessa fase. São os espíritos conscientes que terminam provocando o sofrimento no mundo de provas e expiações. Bom, então, como a gente mesmo falou, se são instintos, e os instintos são prévios até mesmo da própria consciência, Deus não pode condenar os gozos terrenos, né? Na verdade, ele condena o abuso desses gozos. Quando a gente termina usando os prazeres que esses gozos trazem como forma de esquecer as coisas da alma, né? O Espiritismo vai trazer justamente a solidariedade, que mostra que todas as minhas existências, todas as vezes que eu vivi, todos os seres que estão no mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos formam uma grande comunidade que evolui em conjunto, né? A gente tem migrações de espíritos de mundo para mundo, a gente tem seres, individualidades de animais que vão trocando também de mundos para mundos e evoluindo até formar consciência. Então, tudo isso é uma grande comunidade evoluindo junto, né? Esse conjunto, se Jesus fosse falar disso naquela época, ninguém ia entender. Você não se falava nem de ecologia naquela época, que dirá ele dizer a respeito dos vários mundos, né? De como eles, no fim das contas, cooperam para que as coisas aconteçam junto, né? Então, ninguém iria compreender naquela época. Pois bem, mas não é só a parte religiosa que entende também da gente como precisando rever o ponto de vista que ele tem. Não é à toa que eu botei a foto ali. Eu vou passar um videozinho que é do Carl Sagan. Carl Sagan foi um grande divulgador científico. Ele era um astrônomo, né? Trabalhou, inclusive no projeto da Voyager, foi, né, as primeiras espaçonaves que estão deixando o sistema solar. Às vezes a gente fica vendo tanto filme de ficção científica e esquece que as primeiras naves construídas pelo homem estão começando a chegar no finzinho do sistema solar, ainda não saíram, estão saindo, né? Então a gente vê que ainda estamos muito para caminhar. Então, vamos ver um videozinho. A espaçonave estava bem longe de casa. E eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. Desde Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário. Dificilmente é um palco muito pequeno
numa imensa arena cósmica. Pense Que nós possamos, então, reconhecer que ainda estamos no iníciozinho de toda e qualquer evolução. Que ainda nos falta muito, que a nossa consciência ainda é muito frágil, que nosso desejo de melhorar ainda é muito frágil e que ele precisa a cada dia ser adubado, cada dia ele precisa ser cuidado, a cada dia ele precisa ser regado para que nós possamos cada vez mais nos tornar pessoas melhores. Jesus nos ajude nessa tarefa, porque ele já veio aqui e deixou muita coisa para a gente saber, ver quanta coisa a gente pode tirar de uma frase dele.